Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de álgebra linear. Nesse vídeo, trazemos a segunda parte da aula sobre matriz de uma transformação linear. Seja T uma transformação linear do R3 em R2, definida por T de xy igual a 2x mais y menos e, vírgula, x mais 2y. E considere as bases B e C do R3 e R2, respectivamente, dadas por base B, 1, 0, 0, 2 menos 1, 0, 0, 1, 1. Base C, menos 1, 1, 0, 1. Vamos então determinar a matriz da transformação linear T em relação às bases B e C. E posteriormente, dado um vetor U 5 menos 1 e 2, calcular T de U em relação à base C, utilizando a matriz encontrada no item A. Inicialmente, observemos que a dimensão do domínio é 3 e a dimensão do contradomínio é 2. Logo, nós vamos ter que a matriz da transformação linear T com relação às bases B e C vai ser uma matriz 2 por 3. Lembra que inverte a ordem, ou seja, a matriz de T em relação às bases B e C é da forma A1, A12, A13, A21, A22, A23. Segunda coisa, observe que esta primeira coluna é exatamente formada por T do vetor 1, 0, 0 em relação à base C. A segunda coluna é formada por T do segundo vetor 2 menos 1 e 0 em relação à base C. Por fim, a terceira coluna é formada pelas coordenadas do vetor T de 0, 1, 1 em relação também à base C. Então, o que é que nós devemos fazer para determinar a matriz da transformação T em relação às bases B e C? Calcular a imagem do vetor 1, 0, 1, calcular a imagem do vetor 2 menos 1, 0, calcular a imagem do vetor 0, 1. E depois escrever essas imagens como combinação linear da base C. Então, vamos fazer cada uma dessas etapas. Para facilitar nossos cálculos, vamos copiar aqui a transformação, a expressão da transformação linear. E a partir dela, vamos calcular. Então, já temos a imagem de cada um dos vetores da base B. Vamos agora determinar as coordenadas de cada um desses vetores imagem em relação à base C. Para não fazermos três sistemas separadamente, vamos determinar diretamente aqui as coordenadas de um vetor xy em relação à base C e depois fazer as devidas substituições. Quem é a base C? Menos 1, 1, 0, 1. Então, vamos ter menos 1, 1, mais alfa 2, que multiplica 0, 1. Esta equação me leva ao seguinte sistema de equações lineares. Da primeira equação, temos que o alfa 1 é igual a menos x. Guardemos esse resultado. Substituindo este alfa 1 na segunda equação, vamos ter que alfa 2 é igual a y menos alfa 1, ou seja, o alfa 2 é igual a x mais y. Guardemos também essa informação. Em termos de matriz coluna, temos que um vetor xy do R2 em relação à base C é dado por
menos x, x mais y. Nós vamos utilizar agora esta representação para escrevermos cada um desses vetores em relação à base C. Observe que temos o seguinte: t de 1, 0, 0 em relação à base C é o vetor 2, 1 em relação à base C. Esta igualdade vem desta igualdade. Ora, quando vamos escrever um vetor em relação à base C, pela essa expressão que está aqui em cima, temos menos 2, 2 mais 1, menos x, x mais y. Ou seja, t de 1, 0, 0 em relação à base C é a matriz coluna menos 2 e 3. Com isso, já temos a primeira coluna da matriz T em relação às bases B e C. Vamos agora encontrar a segunda coluna. Por fim, terceira coluna. Portanto, a matriz da transformação T em relação às bases B e C é primeira coluna, menos 2 e 3. Segunda coluna, menos 3 e 3. Terceira coluna, 0 e 2. Para a letra B, nós devemos utilizar o resultado obtido na demonstração do teorema, ou seja, t de um vetor U em relação à base C é igual a matriz da transformação T em relação às bases B e C vezes a matriz coluna do vetor U em relação à base B. Então, o que está sendo pedido no problema é T de U em relação à base C. Observe que esta matriz nós obtivemos na letra A. Então, para resolver o problema, devemos determinar as coordenadas do vetor dado em relação à base B do domínio. Ou seja, nós vamos determinar as coordenadas do vetor 5 menos 1 e 2, vetor 5 menos 1 e 2, em relação à base B, que é dada pelos vetores 1, 0, 0, alfa 2 que multiplica 2 menos 1, 0, mais alfa 3 que multiplica 0, 1, 1. Ora, esta equação me leva ao seguinte sistema de equações lineares. Observe que da última equação nós já temos o valor para alfa 3. Então, vamos tomar esse valor e substituir na segunda equação. Substituindo alfa 3 na segunda equação, nós temos menos alfa 2 mais 2 igual a menos 1. Ou seja, nós temos que o alfa 2 é igual a 3. Guardemos também esse resultado. Por fim, substituindo alfa 2 na primeira equação, temos alfa 1 mais 2 alfa 2, ou seja, 6, igual a 5. Portanto, o alfa 1 é igual a menos 1. Guardemos também esse resultado. Ou seja, desses cálculos, obtivemos que o nosso vetor 5 menos 1 e 2 em relação à base B é dado por menos 1, 3 e 2. Agora, de posse da matriz coluna de U em relação à base B, nós podemos aplicar esta expressão para calcularmos T de U em relação à base C. Ou seja, portanto,
T do vetor U, que é o 5 menos 1, 2, em relação à base C, é dada pela matriz menos 7 e 10. Suponha que a matriz de transformação linear T do R2 no R3, referente às bases B e C, seja dada por 1 menos 1, 2 menos 1, menos 1 em 3. Determine a transformação linear T. Observe que, diferentemente do exemplo passado, neste nós demos as bases e a matriz, e foi pedida a transformação. No exemplo anterior, foi dada a transformação e as bases, e foi pedida a matriz. Vejamos então a resolução desse exemplo. Pela discussão da aula anterior, temos que a primeira coluna da matriz de transformação linear é dada por T do vetor 1, 2, que é o primeiro vetor da base B, em relação à base C. De forma análoga, a segunda coluna da matriz de transformação linear é dada por T de 2, 1, em relação à base C. Ora, quem é T de 1, 2? Primeira entrada, ou seja, 1, vezes o primeiro vetor da base C, 1, 1, 1. Mas, segunda entrada, 2, que multiplica segundo vetor da base C, 1, 1, 0. Mais terceira entrada, nesse caso já vamos fazendo logo a relação de sinal, vezes o terceiro vetor, que é 0, 1, 1. Fazendo os cálculos, temos, de forma análoga, T de 2, 1 será. Então, vejam que obtivemos aqui, vou até marcar esses resultados, vamos destacar esses dois resultados. Nós temos agora a imagem dos vetores de uma base dado por esses dois vetores. Ou seja, a minha transformação agora está completamente definida. Uma vez que a transformação linear está completamente definida e sendo esta uma matéria discutida em aulas anteriores, os convido a fazer os cálculos para mostrar que a transformação é dada por T de xy igual a, abre parêntese, menos 7x mais 8y sobre 3, vírgula y, vírgula, 4x menos 2y sobre 3. Para exercitar os conhecimentos trabalhados nesse encontro e discuti-los na aula presencial, propomos a resolução das questões 15, 16 e 17 da lista de exercícios 2 de transformação linear, disposta no site Joab S. Silva, na pasta Álgebra Linear 1. No site também estão dispostos os slides utilizados nesse vídeo. Encerramos aqui a aula 13. Bons estudos!